Olá, pessoal. Vamos então começar um novo tema da área de microbiologia médica, falando sobre um grupo de bactérias de grande importância, que são os cocos gram-positivos, especialmente os gêneros Staphylococcus, Streptococcus e Enterococcus, que são gêneros que podem causar doenças bastante distintas no ser humano, com diferentes graus de gravidade. Devido à quantidade de informações que a gente tem sobre os estafilococos, eles vão ser o tema de uma aula, e na aula seguinte a gente vai discutir um pouco sobre streptococcus e enterococos. Bem, a classificação de micro-organismos, vocês sabem, é uma classificação que vem sofrendo modificações muito frequentemente a partir do momento que as técnicas de biologia molecular começaram a ser usadas. Então, assim, a cada ano, quando você entra se você vai fazer uma busca sobre taxonomia de micro-organismos, vocês vão perceber que a cada ano você tem mudanças de posição na árvore, novos gêneros sendo criados, gêneros sendo fundidos. Então, assim, no momento, em 2019, se a gente fosse atrás da taxonomia de Staphylococcus, a gente ia ver que ele pertence à família Staphylococcaceae, e essa família, ela tinha, em 2019, esses 5 gêneros aqui. O Geotigallicoccus, que é um grupo de micro-organismos que foi isolado de um alimento salgado muito comum na Coreia. Eu vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouco. O gênero Macrococcus, que era um gênero composto por organismos mais de natureza ambiental. Nós temos o gênero Nosocomicoccus, que, se vocês olharem, esse radical nosocômio é um ambiente hospitalar. Espécies foram amostras isoladas a partir de ambientes hospitalares. O gênero Salinicoccus, tá? Que são cocos que toleram maior concentração de sal no seu meio de cultura. E, finalmente, o gênero Staphylococcus, que é o gênero que nos interessa na aula de hoje. Esse gênero, na verdade, essa classificação, ela é a de 2019. Se a gente passa agora para 2020, semana passada eu entrei para atualizar um pouco, olhem como já mudou. Então, nesta família, nós temos agora todos esses gêneros. O que acontece? Na verdade, pode até ser que daqui a alguns anos a gente perceba que alguns desses gêneros têm importância médica, mas no momento nós vamos continuar nos fixando no gênero Staphylococcus. Só para frisar um pouco esse aspecto, vejam só, isso é um artigo que saiu agora no final de 2020, tá, em outubro de 2020, mostrando como as análises genéticas, as análises de genes marcadores mostram que, por exemplo, 5 espécies que estavam no gênero Staphylococcus são sinônimos, algumas espécies agora vão ser realocadas de Staphylo para esse novo gênero, tá? Então, assim, não adianta, é um tema que vai toda hora mudando, mas no nosso caso a gente vai focar nos estáfilos e nos que têm importância médica. Só para vocês saberem um pouquinho, esse Geotigallicoccus, ele foi isolado de um alimento chamado Geotigal, que é um alimento feito com pé de porco associado a frutos do mar, e é um alimento salgado, é um alimento que parece que acompanha certas comidas, e é muito comum na Coreia. Então foi isolado desse tipo de alimento aqui. Pois bem, se a gente chega então na taxonomia, a gente vai ver então as diferentes espécies, os diferentes gêneros, e, na verdade, quando a gente pega as espécies de Staphylococcus, vejam como a gente tem inúmeras espécies, mas, na verdade, a espécie de maior interesse para a gente é o Staphylococcus aureus, porque o Staphylococcus aureus é a espécie mais associada a diferentes quadros infecciosos. Esse gênero, então, ele é formado por organismos que têm a forma arredondada, cocos, Staphylococcus, e esse radical Staphylo, em grego, significa cacho de uva. Então, a gente tem nessa imagem de microscopia, isso é uma microscopia óptica, corada pela coloração de Gram, de uma cultura que foi isolada a partir de um meio sólido. Então, quando a gente pega Staphylococcus crescendo em placas de agar e faz uma lâmina, é exatamente esse o tipo de arranjo que a gente vê. A gente vê pequenos agregados de células bem redondas,
coradas em roxo, porque são gram-positivas. E quais são as principais características dos estáfilos, do gênero Staphylococcus? Na verdade, a gente brinca e diz que Staphylococcus cresce até em parede, porque são organismos com pouquíssimas exigências nutricionais, eles crescem numa diversidade de meios, em meios muito simples, tá? Eles são células bem redondas, como eu mostrei para vocês, com mais ou menos essa faixa de diâmetro, 1 a 1,5 micrômetro. Eles não são móveis, eles não possuem flagelo, eles não possuem motilidade por deslizamento, não formam esporos, eles são anaeróbios facultativos, ou seja, eles crescem na presença, na ausência de oxigênio, e isso dá a eles uma grande versatilidade de colonização nos diversos sítios corpóreos. Eles têm outras características, além dessa pequena exigência nutricional. Vejam, eles têm uma faixa de temperatura de crescimento muito grande. Staphylococcus pode crescer em torno de 12 graus, algumas vezes por aí, na faixa de 12 a 15 graus, até 45 graus. Isso é uma versatilidade muito grande, uma capacidade de colonizar diferentes ambientes. E essa última característica que eu coloquei aqui, o fato deles serem catalase positivo, é meramente porque a gente usa, por exemplo, esse tipo de teste para diferenciar Staphylococcus de Streptococcus. Então, se você tem um indivíduo, por exemplo, que tem um processo infeccioso na pele, tá? O que você pode fazer? Você pode coletar um pouco de material, faz uma microscopia, você vai ver cocos gram-positivos, mas quando a amostra vem de um sítio, tá? De uma amostra do paciente, você não vê aquela imagem tão clássica que eu mostrei na lâmina. Na verdade, quando vem um material isolado de amostra clínica, muitas vezes você vai ver cocos gram-positivos meio que espalhados, e aí você fica na dúvida, isso é estáfilo, isso é estrepto, o que você pode fazer? Você pega a cultura desse material que você isolou, da amostra clínica, e joga um pouquinho de água oxigenada. Se borbulhar, é porque é catalase positiva. A catalase é uma enzima que cliva a água oxigenada, gerando água e meio O2, ou seja, começa a gerar borbulhas. E aí você sabe que se deu borbulhas e se você tem aquela lâmina de cocos gram-positivos, muito provavelmente você tem Staphylococcus ali, enquanto que Streptococcus são catalase negativa. Aqui está a imagem que a gente percebe. Então, você pega o seu material, tá? E você joga um pouquinho de água oxigenada. Se começar a borbulhar, é porque é um Staphylococcus, ele é catalase positivo. O que acontece? Eu mostrei na imagem, 2 imagens atrás para vocês, que existem inúmeras espécies de Staphylococcus, sendo que, na realidade, 3 delas são as principalmente associadas ao ser humano, que são o Staphylococcus aureus, que é realmente a espécie classicamente associada a doenças. Nós temos o Staphylococcus epidermidis, que é uma espécie muito, muito associada à formação de biofilmes. Então, a gente diz que o Staphylococcus epidermidis muitas vezes está associado a epidemias crônicas que a gente não percebe. Por quê? Porque ele está associado a biofilmes, ele tem uma intensa capacidade de formar biofilmes, seja em catéteres, seja em outros dispositivos implantáveis. E a espécie Saprophyticus, que é uma espécie que geralmente está mais associada a infecções urinárias. No entanto, essas espécies já foram associadas ao homem e, em algumas situações, elas podem eventualmente causar doença. Se a gente pega artigos mais recentes, o que acontece? A gente vê que algumas espécies podem ainda serem eventualmente associadas, mas não sempre. Então, aqui ele está só mostrando, por exemplo, no grupo do epidermidis, quem é mais comum, que é o próprio epidermidis, no grupo dos saprofíticos e assim sucessivamente. O que acontece? Como é que a gente pode diferenciar um pouco as 3 espécies de maior importância, que são áureos, epidermidis e saprofíticos? Staphylococcus aureus recebeu essa denominação aureus porque ele é capaz de produzir, sob determinadas condições, não é em qualquer meio de cultura, ele é capaz de produzir um pigmento que o protege contra espécies tóxicas, espécies reativas de oxigênio, tá? É um pigmento chamado estafiloxantina.
E por conta da produção desse pigmento, muitas vezes, dependendo do meio de cultura onde você inocula essa sua espécie, essa sua amostra, você vai observar a formação de colônias amarelas, e por isso mesmo ele recebeu a denominação Staphylococcus aureus, de dourado, de ouro, enquanto que as outras duas espécies, elas não produzem esse pigmento e por essa razão elas geram colônias brancas. Como eu falei, isso não é em qualquer situação que você vai perceber essa diferenciação. Existem meios de cultura onde as três espécies vão dar colônias brancas e você, pela visualização macroscópica, você não vai conseguir diferenciar, tá? Quem é aureus, quem é epidermídeos ou saprofíticos. Qual é o problema? O problema é que a literatura hoje em dia vem mostrando que a gente tem outras espécies de importância e existe um aspecto que é muito, muito interessante da gente começar a incorporar nos conceitos da gente. Por quê? Porque até alguns anos atrás, Staphylococcus aureus, a gente tinha um sinônimo para ele, que era assim, Staphylococcus coagulase positivo. Vocês vão ver já já que essa espécie aureus, ela produz um composto, tá? Não é uma enzima, apesar do nome, é uma proteína chamada coagulase. A coagulase é uma proteína que promove a agregação e gera a deposição de fibrina na superfície da célula do aureus. Então, o que que acontece? O aureus ficando revestido de fibrina, ele não é reconhecido pelo sistema imune, ele se protege contra as células de defesa do nosso organismo, enquanto que epidermídeos e saprofíticos são coagulase negativos. Espécies ambientais, espécies sem importância médica, todos eram coagulase negativo. Então, toda vez que a gente ouvia, olha, eu estou com Staphylococcus coagulase positivo, era meio que sinônimo de aureus, e você fala, opa, então a gente tem que prestar atenção porque é uma espécie potencialmente patogênica. O que que a gente está vendo, e não é de hoje, tá? Na verdade, vejam, isso é um artigo de 2015. Eles estão começando a ver que existem outras espécies chamadas não, mas que têm a propriedade de também serem coagulase positivo. Então, isso começou a confundir um pouco a identificação das amostras clínicas, porque algumas amostras foram isoladas do ser humano. Por exemplo, essa espécie Argenteus, e claro que as pessoas, quando vão dar a denominação, elas utilizam algumas referências. Como o aureus era um coagulase positivo, eu acho que o pesquisador, quando viu que tinha uma outra espécie também coagulase positiva, acho que ele resolveu chamar de Argenteus, porque significa prata. Então, enquanto o Staphylococcus aureus era ouro, esse aqui é prata. E ele já foi isolado de seres humanos, e tem algumas outras espécies, por exemplo, essa Schweitzeri, que foi isolada, na verdade, de outros primatas, não do ser humano. E o que eles estão vendo é exatamente isso. Artigos vêm agora discutindo, esse é desse ano agora, de 2021, tanto que não tem nem ainda a referência bibliográfica, mas eles estão começando a discutir, tá, a importância da gente começar a diferenciar quem são esses coagulase positivos, porque claro, não vai fazer diferença no decorrer da doença, eventualmente eles podem promover doenças semelhantes, mas para fins epidemiológicos é bastante interessante a gente saber, olha, isso aqui foi aureus, isso aqui é argenteus, isso aqui são o fulano de outras espécies, que vocês vão ver que existem intermédios, pseudo-intermédios, então é muito interessante a gente entender um pouco sobre essas diferenças entre as espécies, ok? Olhem só, já se sabe que o Argenteus, tá? Eles podem ser citotóxicos, eles produzem uma hemolisina, que eu já vou discutir com vocês também o que são hemolisinas. Então, o que a gente está percebendo é que a gente, na verdade, vinha há muitos anos classificando organismos como áureos e que, na verdade, não são. O que que acontece? Staphylococcus aureus, ele pode ser um organismo da microbiota normal. Muitos indivíduos têm Staphylococcus aureus, por exemplo, nas suas narinas, eventualmente na pele, eventualmente em regiões subunguiais. Vejam, na verdade, eventualmente você pode encontrar em alguns outros locais, mas eles não são constantemente presentes.
O que que acontece? Vocês podem perguntar, falar, poxa vida, então quer dizer que se eu sou colonizado por áureos, obrigatoriamente eu vou ter uma doença? Não, porque depende da carga genética dessa espécie que você está albergando. A gente discutiu ao longo das diferentes aulas de microbiologia que o conceito de espécies para procariotos é um conceito muito frouxo e que nem todos os exemplares de uma mesma espécie possuem a mesma carga genética. O genoma não é igual. Eu comentei isso já em aulas com vocês, como a coli, que é uma bactéria, a Escherichia ou Escherichia coli, que nós temos no trato gastrointestinal. Ela não causa nada na gente e, eventualmente, existem linhagens, existem variantes de coli que têm genomas, que têm DNAs que codificam toxinas extremamente perigosas, extremamente potentes. Então, quando a gente fala em S. aureus, não quer dizer que todas as amostras tenham o mesmo genoma, tá? Então, pela facilidade que eles têm de fazer transferência horizontal de genes, volta e meia a célula adquire características novas. E, claro, você pode ter, sim, na sua microbiota, uma amostra de S. aureus que seja potencialmente patogênica, mas ela não está manifestando seu potencial patogênico. Então, é claro que o que eu vou discutir daqui para frente com vocês, nas próximas partes da aula, vai ser uma situação onde o aureus pode causar dano, e eu vou mostrar a gama, a variedade de processos patológicos que ele pode causar. Mas, na verdade, então, muitos indivíduos, cerca de 20, 25% da população, é portadora de Staphylococcus aureus, principalmente nas narinas, eventualmente na região subungueal, embaixo das unhas. E, eventualmente, essas espécies que estão na pele, que estão mais superficiais, elas podem sim causar pequenos quadros, tipo um terçol, ou, por exemplo, quando se puxa a pele aqui da unha, eventualmente pode causar uma pequena lesão, ou quando você faz a depilação, ou num ato de se barbear, o que que você pode fazer? Você pode cortar um pouco a pele, quebrar a integridade da pele, e aquele estáfilo que estava na superfície, ele pode colonizar a base do folículo piloso, tá? E nessas ele vai se multiplicar e pode vir a causar uma pequena lesão que é super, super localizada, tá? Muito bem. O que que o aureus faz, então, quando ele vai promover um processo infeccioso? Ele geralmente está restrito, ele fica restrito na porta de entrada, então é o exemplo que eu acabei de falar, você pode ter você fazendo uma barba ou você se depilando, você pode ter uma pequena lesão na porta de entrada e fica por aí. Ou, eventualmente, por exemplo, quando você vai introduzir um catéter, quando você faz uma sutura, ele vai ficar localizado exatamente nessa porta de entrada, que é o mais comum de acontecer. Entretanto, bom, o que que ele vai fazer nesse lugar? Desculpa, explicando um pouquinho mais. O que que ele vai fazer nesse local? Na hora que ele conseguir colonizar e começar a se multiplicar, vocês vão ver mais para frente. A partir de quorum sensing, ele pode ativar vários genes de virulência e, em última análise, o que vai acontecer é, vai haver um processo inflamatório, que, como em qualquer processo inflamatório, vai haver a formação de edema. Muitas vezes pode haver a formação de coágulos pelo fato dele ter a coagulase, então ele promove a deposição de fibrina ao redor das células. Algumas células que morrem, que são fagocitadas, podem então agora começar a promover a produção de pus, você pode começar a ter uma pequena necrose tecidual, mas assim, classicamente o que a gente tem associado à infecção mais branda por Staphylococcus aureus são os abscessos. Entretanto, o que que acontece? De novo, dependendo da carga genética dele, ele é capaz de secretar uma série de enzimas, uma série de toxinas que favorecem a sua disseminação. Por quê? Porque são enzimas e toxinas que vão quebrar a integridade intercelular e, com isso, eles podem facilitar a disseminação, ou eles vão destruir células mesmo, facilitando a sua disseminação, e, eventualmente, eles podem colonizar outros sítios, e é por isso que a gente fala lesões metastáticas, porque são lesões que elas vieram da lesão original
e se disseminaram pela via sanguínea ou pela via linfática, e aí ele pode colonizar outras áreas, promovendo o que a gente chama de lesões metastáticas. Um quadro bem mais grave é quando o áureus ele começa a se disseminar, mas não só se disseminar pela corrente circulatória, ele começa a se multiplicar na corrente circulatória, é um quadro chamado de septicemia ou sepse, tá? Então, a sepse é um quadro bem mais grave, porque você tem agora células de estafilococcus ou qualquer micro-organismo. Sepse é o nome que se dá à multiplicação de micro-organismos no sangue. Então, no caso do áureus, ele está se multiplicando e ele agora pode colonizar o corpo todo. Além disso, a gente tem também situações que a gente muitas vezes não chama de doença infecciosa, a gente vai passar a chamar de intoxicações. Quando a gente trata de processos infecciosos, a gente pode dizer que a gente tem uma doença infecciosa quando o dano está sendo causado pela multiplicação do organismo, pela presença do organismo, e ele está destruindo as células. Existem situações onde a doença infecciosa, na verdade, nada mais é do que uma intoxicação. O quadro que o indivíduo manifesta é resultante da produção de toxinas. Muitas vezes o micro-organismo nem está mais presente. E o paciente vai ter um quadro meramente por conta das toxinas produzidas. Então, o áureus é um ótimo exemplo para isso, porque o áureus, ele é capaz de colonizar alimentos. Vocês viram que ele é uma espécie que ele não tem exigências nutricionais muito grandes, então ele pode colonizar um alimento qualquer. Colonizando e se multiplicando, dependendo da linhagem, ele pode produzir toxinas, e se esse alimento for, sei lá, cozido, dependendo da temperatura, você pode matar a célula de áureus, mas a toxina continua lá. E ao indivíduo, ao ingerir esse alimento, ele vai ter um quadro de diarreia, de vômito, sendo que a bactéria não estava mais lá. Ou pelo menos se ela estava, ela não estava viável, tá? E aí, isso a gente chama de intoxicação. Existe ainda um terceiro quadro que a gente vai chamar de toxi-infecção, que é quando o dano causado é pelas duas situações, pela presença do organismo e também pela produção de compostos tóxicos. Pois o áureus, ele tem um potencial toxigênico enorme. Se vocês lembrarem da primeira aula que a gente teve, eu falei que uma doença infecciosa, um micro-organismo patogênico, ele pode ter poder de colonização e poder toxigênico. Então, eu acho que vocês lembram daquilo, o poder de colonização, a capacidade de invadir tecidos, se multiplicar nos tecidos, ir se disseminando e destruindo as células, e o poder toxigênico é exatamente o que o nome está dizendo, um poder de secretar compostos tóxicos que vão destruindo as células. Pois bem, o áureus tem o poder de colonização e tem o poder toxigênico. Ok, eu vou então interromper, porque daqui para frente a gente vai discutir um pouquinho sobre as doenças estafilocócicas. Muito obrigada.